Bora, fiel, se liga agora nas últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Bessoni, um trechinho dele aí falando sobre a Safiel. O negócio não vai pra frente, praticamente cancelado, os ratos não querem nem a possibilidade da quitação da arena do Corinthians. Muito detalhe agora conversa. E também a análise da Supercopa, final de domingo, Corinthians e Flamengo, com a Beatriz Mainetti do meu timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal e já vai comentando e deixando seu palpite pro jogo de domingo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Para surpresa de ninguém, o Parque São Jorge, seu falido modelo associativo, está e andando para a proposta da Safiel. Nem mesmo a possibilidade de quitação da maior dívida do clube, que é o valor da caixa, mexeu com aqueles que só pensam neles e não estão nem aí para a instituição. E os quase 3 bilhões de dívidas? Bem, eles não se importam, eles não têm nenhum senso de urgência. Eles pensam apenas em não perder seus cargos políticos e tudo que vem junto disso. O modelo associativo vai levando o Corinthians para um buraco sem fundo e só segue tendo uma saída para combater isso: a pressão e a cobrança externa da torcida. Nada mais. Então tá aí, ó, a nota oficial da Safiel deixando claro que aquela proposta que sugeriram para poder captar o dinheiro e poder quitar a dívida da Neoquímica Arena sequer foi respondida. Foi prometido um grupo de trabalho dos associados, dos conselheiros, para poder analisar a proposta, blá, 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 blá. Esquece, gente. Essa galera aí não tá querendo nada com nada. O Corinthians é o que menos importa aí. E o senso de urgência não existe. E o Corinthians, 3 milhões. 4 reforços. Quem são? Até esse momento, né, o Corinthians está para anunciar hoje, né, o Caio César. É o Caio César. Tem o Caio César também, que é o 4º reforço, foi anunciado ontem, inclusive. O Corinthians não pagou pelo empréstimo do jogador, vai bancar só os salários dele, né? Mas até esse momento, os contratados foram Matheus Pereira, por empréstimo do Fortaleza também, o Pedro Milans, que é o lateral direito, chegou sem custos ao Corinthians, e o Gabriel Paulista, o zagueiro também, que chegou sem custos. Então, assim, querendo ou não, o Corinthians, nesse momento, pagou exclusivamente pelo empréstimo do Matheus Pereira. Vai ter que arcar com os salários agora também do Caio César, mas não deu nada ao Al Hilal para trazer o jogador. O Tom lembra aqui também do Pedro Milans. O lateral direito. Você falou? Desculpa. Eu falei, não, imagina. O lateral direito veio sem custos também, jogador que vem do Peñarol. Talvez fosse a contratação mais pedida pelo torcedor corintiano no passado, não necessariamente por ser o Pedro Milans, mas porque se a gente não tinha o Mateuzinho, era o Félix Torres, o lateral direito. Então era uma situação, né? Sempre uma improvisação, né? Cacau, Félix Torres, tal. Pelo menos tem alguém da posição. Já é uma melhora. Talvez, eu acho que hoje ele é o melhor reforço do Corinthians, porque ele ocupa uma posição que o Corinthians não tinha à sua disposição. Em compensação, em termos técnicos, o Matheus Pereira até aqui vem se mostrando a melhor contratação do Corinthians, a ver o que o Caio César consegue entregar também. O Caio César que era para ter sido apresentado na realidade já, né? Mas o Corinthians teve um probleminha técnico ali no CT e não conseguiu apresentá-lo ainda. Acabou a energia. A cidade de São Paulo é uma questão... Garoto, ventou. A Beatriz lembrou do... Tá remarcada para 5 da tarde a apresentação. A Beatriz lembrou daquele confronto entre os dois times na Neoquímica Arena, do Yuri Alberto perdendo o pênalti cavadinho. Naquele jogo que me chamou a atenção, pela primeira vez, foi o primeiro tempo do Corinthians com o Breno Bidon de armador, que acabou sendo a formação da final da Copa do Brasil, né? Lá no Maracanã. E acho que esse aí passa a ser um dilema, porque o Rodrigo Garro, enfim, jogou bem na partida contra o Bahia, um jogo de Série A. Bahia, tem um meio de campo, né? Acho que é um jogo... E aí eu fico imaginando, pra mim, antes da partida contra o Bahia, na minha cabeça, o Dorival ia colocar o Garro no banco, ia colocar mais um volante, o Bidon de armador, o Memphis e Yuri na frente. Depois do jogo contra o Bahia, eu tô sinceramente em dúvida. Não sei qual que é a sua impressão. O que você acha que ele vai fazer? Se ele vai juntar Bidon e Garro? Ou se ele vai só com o Bidon deixando o Garro... Eu vou emendar uma pergunta para você, Beatriz. O Garro hoje,
O Corinthians rende mais com o Bidon ou com o Garro? Eu acho muito difícil de responder esta pergunta hoje, porque é muito o que o Arnaldo acabou de falar. O recorte de jogos bons do Rodrigo Garro hoje se limita, na realidade, ao jogo contra o Bahia. Foi o primeiro jogo bom dele em um ano, talvez, né? A gente consegue esticar um pouquinho mais, falar daquele jogo de Copa do Brasil, né? O jogo da volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Dá para tentar trazer este jogo, pelo menos alguns minutos daquela partida, mas o Rodrigo Garro teve um 2025 muito ruim. Muito ruim, obviamente, por conta das lesões, mas muito ruim também porque, tecnicamente, ele não conseguiu entregar. Eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu para o Rodrigo Garro no Corinthians foi essa ascensão do Breno Bidon, porque a partir do momento que ele ganhou uma competição pela posição no meio de campo, ele não teve outra alternativa que não voltar a apresentar aquele futebol que ele apresentou para o torcedor corintiano em 2024 e que encantou a torcida do Corinthians. Então, esse jogo contra o Bahia dentro da Vila Belmiro, eu estive lá, inclusive, para fazer a cobertura, e foi realmente absurdo ver o que o Rodrigo Garro jogou. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, ele claramente cansou. O físico dele já não é mais o mesmo. Infelizmente, o problema que ele teve no joelho vai acabar condicionando muito o desempenho. Mas ele correu durante todo o primeiro tempo, ele buscava a bola, fazia desarme, tentava os passes longos. Ele e o Memphis se procurando em campo o tempo inteiro. Então, eu ainda não consigo dizer para você se o Corinthians rende mais com o Garro em 2026 ou sem. Porque é um recorte muito pequeno. O Corinthians foi muito bem com Garro e Bidon. E acho que isso plantou essa dúvida também na cabeça do Dorival, do que fazer. Eu não sou muito a favor dos dois atuando juntos da forma como o Dorival tentou colocar em 2025. Os dois jogando do meio campo para frente, os dois subindo muito. Eu acho que o Bidon, ele é uma esponjinha, né? Se você colocar ele para jogar hoje com o Rodrigo Garro, ele vai ter as mesmas características do Rodrigo Garro. Quando você colocava ele para jogar com o Coronado, ele conseguia ter as mesmas características do Coronado para complementar a partida, e isso é ótimo para um jogador tão jovem quanto o Bidon. Só que eu acho que ele e o Garro, dessa forma, estavam batendo muito cabeça. Eles se marcavam dentro de campo. Você não tinha uma aproximação para que eles fizessem uma troca de passes, uma tabelinha, para que algum deles pisasse na área. Você tinha uma aproximação dos dois correndo em paralelo. Agora, com essa nova formação que o Dorival colocou no meio de campo, eu acho que o Corinthians consegue ter o melhor dos dois, que é o Garro um pouquinho mais recuado e o Bidon com mais liberdade para subir. Isso funcionou muito no jogo contra o Bahia. O Bidon pisava mais na área, teve mais oportunidade, fez o gol, inclusive. Então, eu acho que isso tende a melhorar o jogo do Corinthians. Se o Dorival vai replicar isso contra o Flamengo, é uma outra situação, porque tendo os dois no meio de campo, mais o Carrijo, que foi o que ele fez no jogo contra o Bahia, perde-se 90% do poder de marcação desse meio de campo. Tem a criatividade. Com certeza. Perde a pegada. E aí, no meio de campo, que você tem o Flamengo com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Paquetá podendo entrar no segundo tempo, com o Carrascal, com o próprio Pulgar, eu acho muito arriscado. Não sei se o Dorival vai replicar. Imagino que não, inclusive. Tem aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 25, que o Corinthians perde por 2-0. O Palmeiras poderia, inclusive, ter feito muito mais naquele jogo. Mas a imagem que pro torcedor corintiano fica muito clara são os dois jogadores do Palmeiras tentando fazer a falta no Memphis e ele não se abala. Ele com a bola no pé, os caras vêm bater e ele nem dá aquela bambeada da pancada, né? Ele é muito forte fisicamente e isso ajuda muito o Memphis, mas eu acho que o Memphis teve como adicional no seu desempenho ali a boa partida que fez o Rodrigo Garro também. O Garro e o Memphis juntos é outro nível, mas aí tem um outro ponto, né? Você citou o Everton Araújo e comparou com o André Luiz do Corinthians. Para colocar o Garro de titular, você precisa colocar o André Luiz no banco. Ah, sim. E aí eu não sei se isso é tão provável. Tá vendo? Se fosse um jogo comum, de diploma, que no final das contas mas como tem dois times desse tamanho envolvidos, acho que tudo isso deve estar passando pela cabeça dos técnicos, né? Com certeza. Mas porque o elenco do Flamengo é muito superior, não tem discussão. Mas time para time, a gente vai ter até comparação. Tudo bem. Tudo bem, o Flamengo deve ganhar de qualquer cara a cara, de qualquer time, etc e tal. Mas time principal contra time principal dá jogo. Pensando em coletivo, né? Exato. Ainda mais se as escolhas de um técnico
forem melhores que as escolhas de outro para essa determinada situação, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar os prováveis times aí dos dois. O trabalho de banco do Dorival vai ter que ser muito bom, cara. Tem que ser muito bom para ele poder pensar bem nas estratégias. É numa dessas que talvez o Rodrigo Garro comece no banco até para ser uma arma para esse segundo tempo, né? Porque quando a gente pensa no... Isso aqui, Beto, pode falar. Não, pode ir, fica à vontade, por favor. Pode falar. Quando a gente fala na formação de meio de campo do Corinthians, se você quer colocar o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, você precisa ter alguém ali atrás para fazer essa distribuição de jogada. Você não pode pedir para o Rodrigo Garro voltar e tirar a bola do pé do volante. Você precisa ter alguém para fazer a distribuição. E aí você pode pensar, por exemplo, no André Carrillo. Só que André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, você não tem marcação. Eu acho que deveria ter um pacto entre os treinadores, mandar um WhatsApp antes. O Dorival até treinou o Felipe Luiz durante bom tempo. Treinou. Então assim, olha, Dorival, eu sou o Dorival, estou pensando em um time mais artístico, com Carrillo, Bidon e Garro. Aí o Felipe Luiz, tudo bem, então eu também vou pro meu time mais artístico. Vou com o Jorginho, Arrascaeta, porque aí eu acho que nesse duelo de estratégias, quem tiver o meio de campo mais pegador nesse momento da temporada deve levar uma certa vantagem. Pelo termômetro do que foram os dois jogos, Corinthians e Bahia e São Paulo e Flamengo. Lembrando que São Paulo e Flamengo, o Crespo tem mais problemas que o Dorival, vamos combinar. Com certeza. A estratégia do Crespo não foi esticar o time titular e não fazer substituição. Porque, sabendo que o banco não lhe oferecia grandes coisas, ele foi até o limite com o time titular para não permitir ao Flamengo a supremacia nas trocas. Ele não quis duelar com trocas. Mas aí... Falou, eu vou no máximo com esse time aqui, porque eles estão... Tá funcionando. Então, esse é o problema de você jogar contra o Flamengo, né? Sim, mas assim, considerando que o Corinthians está entendendo isso como uma final, ele começou o ano pensando na Supercopa, essa estratégia de esticar o time, Massa, faz sentido. Cara, é uma final. Com certeza. Como se não houvesse o amanhã. É a final, vamos jogar. Então, esticar o time no caso do Corinthians é necessário, né? Não tem outra saída. Não dá para fazer tantas coisas assim, não dá para mudar tanto. Você pode botar... Um elemento para te ajudar nesse raciocínio é que o esticar o time principal, as federações deram uma mãozinha pro Corinthians. Opa. Porque no meio de semana tem rodada do Brasileiro, certo? Certo. Só porque um time não vai precisar jogar, e é jogar na Arena da Baixada. O Corinthians vai jogar o Paulistinha, o jogo atrasado. E o Corinthians está numa situação boa no Paulista, ou seja, ele vai esticar o time. O Flamengo, pensa no Flamengo, eu já perdi na estreia do Brasileiro. Eu vou esticar tudo lá, quarta-feira tem jogo, o Brasileirão. Sim. O Corinthians vai folgar na tabela do Brasileiro, o que é uma grande vantagem para esse jogo, pensando que são jogos em sequência. Isso o Corinthians vai jogar com o Capivariano, coisa assim. Capivariano, sim. Capivariano, não. Vamos combinar, porque um pouquinho de bastidor, jogo de cintura, né? Faz bem pra todo mundo, né? São Paulo tem também. Tem pra caramba, mas tem exemplar. É exemplar. Soviético. Exatamente. Aqui, ó, alguém falou, eu tô tentando recuperar a mensagem dele, falando que o deve ser com o Garro no banco, com o Garro entrando depois. Eu vou lembrar aqui o nome do... Mas eu acho muito provável que isso aconteça. E aí, pensando até em manter uma qualidade de saída de bola, o Dorival pode apostar no Matheus Pereira, que foi poupado no jogo contra o Bahia, não começou de titular. Verdade. E aí muito se disse sobre, olha, pode ser que ele seja o jogador colocado ali. E a gente tem um meio de campo, por exemplo, com o Raniel, André, o Matheus Pereira, o André Carrillo e Bidon com o Garro no banco. É uma possibilidade. Prefiro o Matheus Pereira. Eu gosto do Matheus Pereira também. Ele, pra mim, foi uma grande surpresa, assim. Já tinha visto, obviamente, ele jogando pelo Fortaleza, mas me surpreendeu muito a forma como ele simplesmente entrou no Corinthians e parecia que ele nunca tinha saído, né? Porque ele é das categorias de base do Corinthians. E aí, nessa história de esticar o time titular, a gente precisa lembrar que o Garro e o Memphis saíram juntos exatamente aos 63 minutos de jogo contra o Bahia. E foi muito programado. O Dorival deixou isso muito claro. Totalmente. E o Leonardo pergunta aqui, não é mais fácil manter o Garro e tirar o Carrilho? Pode ser.
Pode ser uma opção, mas aí é o que a gente estava falando. Você precisaria, nesse caso, colocar, por exemplo, o Matheus Pereira. O André ou o Matheus Pereira com o Ranieri, né? Só que aí como... Ranieri, André, Garrilho e... Tirando o Carrilho. Tirando o Carrillo, ficaria o Garro. Mas aí tem uma coisa que me incomoda. Eu acho que você vai precisar colocar o Garro para voltar muito e pegar a bola. O André Luiz é muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que se você for pensar em qualidade na saída de bola, em distribuição de jogo, ele não entrega o que o Matheus Pereira. O Matheus tem... Então, são possibilidades. São levando opções. em consideração que o Martínez não está disponível mais uma vez, né? Que acabou sendo um cara muito importante na final contra o Vasco, por exemplo, jogando ao lado do Ranieri, fazendo um serviço sujo, que o Carrillo não faz, é diferente. Né? Então, além... Porque o meio de campo da final, só para lembrar, foi Ranieri, Martínez, Maicon que saiu e Bidon, né? O Dorival, que adora um losango no meio de campo, ele já não pode repetir tanto que ele quis o Alisson, agora ele tem o Matheus, ele tem que encontrar o melhor, porque ali está a chave do jogo, acho, para competir com o Flamengo. Né? Olha, Massa, Oi. tô olhando o nosso chat aqui. A disputa. Olha, a gente ficou debatendo aqui como vai jogar o Corinthians, como não vai. Vamos colocar o provável Corinthians que entra em campo contra o Flamengo nessa Supercopa. Beatriz, vamos lá, me ajuda. Hugo Souza, certo, né? Sim, com certeza. Também. André Ramalho e Gustavo Henrique. Aí eu acho que existe uma dúvida na cabeça do Dorival Júnior. Eu acredito sim que será André Ramalho e Gustavo Henrique, mas acho que o Dorival começa a desenhar uma outra zaga que contenha o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Eu confesso pra vocês que pela forma como ele entrou contra o Bahia, eu imaginei que fosse a linha defensiva titular. Ele já tinha poupado o Gustavo Henrique em outros momentos, mas ele tinha poupado o Gustavo Henrique quando a linha defensiva era mais reserva do que titular. Certo. Então, realmente, era uma situação de eu vou poupar, porque é um jogador que teve problemas físicos ano passado em vários momentos, né? Acabou desfalcando o Corinthians em algumas ocasiões importantes. Mas eu vou poupar ele e vou poupar o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Deixo só o André Ramalho de titular, né? Quando ele mudou a zaga para colocar o Gabriel Paulista ao lado do Gustavo Henrique, ele não mudou os demais elementos da defesa. Então, no jogo contra o Bahia, ele jogou com o Mateuzinho pela direita, o Gabriel Paulista pela primeira vez jogando do lado de campo onde ele rende mais, porque quando ele joga com o André Ramalho, ele é deslocado para a esquerda. Aí Gustavo Henrique e Matheus Bidu. E eu não sei se o Dorival não começa a plantar uma competitividade entre André Ramalho e Gabriel Paulista, que para mim é muito positivo, inclusive, né? O André Ramalho teve um começo de 2025 muito ruim, se recuperou especificamente na Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro do André Ramalho é ruim. Só que talvez o Dorival, nesse momento, tente ensaiar uma outra dupla. Talvez uma dupla que passe um pouco mais de segurança, já que o Gustavo Henrique hoje é o titular absoluto, né? Então, não sei. Acho que vai ser realmente o André Ramalho nesse domingo, mas não sei dizer se vai ser a dupla titular pro restante da temporada. Muito bem. Aí vamos ao meio de campo. O Ranieri vai jogar. E aí essa discussão que a gente está aqui há meia hora. Carrilho ou Garro, André Luiz, Matheus Pereira e o Breno Bidon. Certo? É a questão. E na frente, Yuri Alberto e Memphis, acho que isso não há nenhuma dúvida, né? Não muda. O Dorival colocou o Memphis de titular, inclusive, contra o Bahia, justamente para testar o jogador, para entender quanto ele aguenta, qual que era o nível técnico que ele estava conseguindo aproveitar. O Memphis ficou fora dos primeiros 5 jogos do Corinthians no ano, porque no final do ano passado, ainda durante as disputas de semifinal e final de Copa do Brasil, ele teve um problema muscular, né? Ele teve uma lesão e o Corinthians soltou nota, inclusive, na reapresentação do time, falando que ele jogou no sacrifício. O Corinthians, em nota, usou o termo Memphis jogou em sacrifício. É verdade. Então, eu imagino que o Dorival tenha colocado o Memphis de titular para entender o que ele consegue fazer e justamente por isso ele foi titular contra o Bahia. Se a Supercopa fosse não neste domingo, no seguinte, no segundo domingo de fevereiro, imagino que o Memphis não fosse jogar de titular contra o Bahia. Imagino que ele fosse entrar ao longo do jogo para ganhar minutos. Como ele só ficou à disposição um jogo antes da Supercopa, foi titular e aí eu acho que o ataque não muda e ele vai tentar replicar pelo menos o que deu certo ali na final da Copa do Brasil. Então é isso, fiel. Provável escalação do Corinthians.
Eu só não concordo ali, cara. André Luiz no meio campo ali, ó. André Luiz ou Matheus Pereira. Pra mim tem que ser André Luiz e Matheus Pereira no lugar do Carrilho. Então, meu time ficaria assim: Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho ou Gabriel Paulista. Mas, pra ser bem sincero, refazendo aqui: Hugo Souza, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranielli, André Luiz, Matheus Pereira, Breno Bidão, Memphis e Yuri. Esses seriam meus 11 pra domingo, uns 11 mais fortes, cara, porque o Carrilho não dá. Como diz o mano do Energia, tá de sangue doce. O Ranielli também tá começando a voltar aquele Ranielli das trotadinhas, que volta andando. E, cara, eu quero o Ranielli do final do ano passado, mano. Do final do ano passado, da metade do ano por final ali, aquele Ranielli com raça, dando carrinho, correndo pra caramba. Claro, tá no início de temporada, mas tá na hora já de começar a mostrar um pouco, porque domingo vai ser difícil, cara, vai ser difícil pra caramba, mas não é impossível. Parece que o Flamengo é o melhor time do mundo, é, cara, dá pra ganhar. O São Paulo ganhou, por que a gente não pode ganhar no Flamengo? Pô, se fosse o Dorival, dava uma olhada em como o São Paulo jogou para poder ganhar do Flamengo. Eu não assisti o jogo, para ser bem sincero, mas o Dorival aí dá uma olhada, que com certeza dá pra gente sair campeão do domingo. E se não for também, não é terra arrasada, não é, nossa, cara, é um joguinho só. Então, não é pra também crucificar e querer é, falar que o ano inteiro vai ser ruim por conta de uma final. Tem várias competições, Paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileiro. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Vixe, valeu, é nóis.